Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal Concurso Barro Branco e a missão é ajudar você. Meu nome é Alexandro Gomes e eu criei esse canal para lhe apoiar. No tema de hoje, para você que vai fazer a prova de aluno oficial ao cargo de aluno oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, é interessante que você saiba de algumas estratégias para utilizar na hora da sua prova. Então a missão aqui hoje é ajudar você e explicar para você que é possível. Assista o vídeo até o final. Vem comigo. Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre estratégias para a realização da prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você que sonha em ser oficial, você que quer passar nessa prova, você precisa entender como que você deve organizar para realizar a prova com perfeição. Eu lembro quando eu fui fazer a minha primeira prova da Academia do Barro Branco. Eu não tinha noção quanto tempo era, exatamente, não sabia quantas questões eram, não sabia como responder de fato até a questão do gabarito, olha só, porque eu não tive instrução com relação a isso, na escola, no ensino médio eu não aprendi a fazer isso, e era algo novo, tudo era novo, e toda vez que a gente vai para uma situação no qual nós não estamos preparados, é uma série de pensamentos, frustrações. Então, com esse vídeo eu quero, digamos que, explicar muita coisa para vocês. E sempre gosto de falar, né, que nós temos que conhecer, nós temos que praticar, nós temos que entender. E para isso que eu gravei esse vídeo, beleza? Tá certo? O que seria a estratégia, né, pessoal? Você não pode chegar lá para fazer a prova e começar a prova de qualquer jeito. Não. Tem alguns fatores que eu preciso compartilhar com vocês, tá certo? Eu preciso fazer com que vocês entendam. O primeiro, acredito que essa altura, né, do campeonato, né, você saiba como é a prova. A prova da Academia do Barro Branco, às vezes você é novo aqui no canal, por falar nisso, se você não está inscrito, sugiro que você se inscreva aqui no canal, bem como ative, né, o sino, porque eu coloco conteúdo aqui constantemente para ajudar você. E eu sempre vou falar que na minha época, quando eu pensava, quando eu queria passar na prova, quando eu queria ser policial, não tinha uma oportunidade como nós temos agora, que é a internet, o YouTube, o Instagram, e você deve aproveitar isso com maestria, beleza? Então como que é composta a prova? Você tem que saber isso. A prova é composta por 80 questões de múltipla escolha, que tem 5 alternativas. O fato de ter 5 alternativas, você tem que pensar e raciocinar com relação a isso. E você vai ter uma redação. Você vai ter que elaborar uma redação no mesmo dia. Então, em provas anteriores, né, era um quantitativo maior de questões, eram dias separados para que você realizasse a sua redação. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, em um dia só, você vai ter 6 horas e você vai ter que responder essas questões, beleza? E eles só irão corrigir a sua redação se você acertar no mínimo 40 questões destas 80, beleza? Fechado? E aí a gente segue, né? Teremos 6 horas para realizar toda a prova. O que seria realizar toda a prova? É só responder lá o caderno de questões com as alternativas? Não. Além de você responder, você tem que ir lá e passar para o gabarito, beleza? Então, você vai demandar um tempo para isso. Então, você precisa de uma estratégia para seguir. Fechou? Lembrando que a prova, né, ela divide-se aí
em várias matérias, beleza? Então, temos aí história com 6 questões, filosofia 4, sociologia 4, geografia 6, português 18 questões, então é o número maior de questões que nós temos na prova, então a gente tem que dar uma atenção maior para português. Língua inglesa ou espanhola, 6 questões, matemática 12, física 6, química 6, biologia 6, conhecimentos específicos que divide-se aí em noções de administração pública 2 questões e informática 4. Beleza? Fechado? E algumas dicas iniciais. Primeiro, pessoal, é assim, ó, toda vez que nós vamos passar por um teste, né, que alguém vai avaliar a gente, ainda mais um concurso como esse, né? O concurso da Academia do Barro Branco, ele não é um concurso qualquer. É uma prova que vai mudar a sua vida. É um plano de carreira. Você tem noção disso? Que você vai começar como aluno oficial, recebendo um salário para isso, e você vai chegar até coronel. Você tem a possibilidade de ser o comando geral, comandar, liderar a maior polícia militar do Brasil. Tem noção disso? Né? É muita responsabilidade. E baseado nisso, né, é lógico que você vai estar com estresse, você vai estar preocupado, você vai estar com aquela sensação de que você deveria ter se preparado mais, estudado mais. Alguns, né, nem vão querer fazer a prova. Nós temos um índice aí, né, que é corriqueiro, basicamente em todos os editais, 30% dos candidatos nem vão, né? Então, se nós temos aí aproximadamente se nós tivermos aí 13 mil, 14 mil candidatos, então pode colocar aí que mais de 3 mil nem vão fazer a prova, tá certo? Então, não se preocupe com isso, tenha calma, tenha a consciência, principalmente lá na hora da prova, no momento que você entrar, que você sentar, que você identificou lá que é a sua prova, que vai estar lá com o seu nome, vai sentar e vai fazer como se fosse uma reflexão, até porque você vai sentar lá, vai esperar o fiscal organizar algumas coisas, explicar algumas coisas, e nisso você precisa se blindar no sentido de que você tem que ter a reflexão que você fez o seu melhor, que você está lá para fazer a prova que vai mudar a sua vida e que você fez o seu melhor, beleza? Fechou? Ah, Alexandre, eu tô me sentindo que eu não tô preparado, blá, blá. Tá bom, beleza. Aquele momento é para você se concentrar, respirar e buscar calma. Fechou? É isso que eu tô pedindo para você. Pense positivo e que você será oficial e que você vai dar a atenção necessária para sua prova e que você vai conseguir a pontuação necessária para você conquistar esse feito. É isso que você tem que pensar. Você tem que pensar positivo. Se você sentar na cadeira lá como um fracassado você sairá. Então você não pode ir com esse pensamento. Na hora que você sentou lá, entrou na sala de aula, na sala lá da sua prova, o que você vai fazer? Ali é o seu melhor momento. Você tem que pensar positivo. Coisas positivas trazem coisas positivas, beleza? Leia com atenção os enunciados, né? Você vai fazer uma prova, você vai chegar um momento que você vai estar cansado. Isso é normal para todo mundo, para todos. Mas você tem que ler com uma atenção. Você tem que trabalhar cada questão como se fosse a questão que vai te colocar lá dentro, que vai te dar, né, a classificação necessária. Então você tem que tratar com cuidado e com carinho cada questão. Beleza? Cuidados na administração do tempo. Então aqui eu montei até uma estratégia para você dividir o tempo. E essa estratégia, à medida do possível, é interessante que você siga, para que você não perca tempo em determinada questão, em determinado conteúdo, e você esqueça de fazer as demais etapas, digamos assim, da prova. Fechou? Não deixe questão em branco. Você não pode deixar a questão em branco. Então, conforme eu for dividindo o tempo aqui, a gente vai falar sobre algumas coisas, beleza? Tudo bem ou não? Fechado? Jamais vamos deixar questão em branco. Não vamos passar a questão para o gabarito em branco. Fechou? Então vamos lá.
teremos 6 horas para realizar a prova. 6 horas, senhores e senhoras. 6 horas que irão mudar a vida de vocês. Esse tempo, ele deve ser precioso. Você tem que tratar com carinho a prova. Ah, Alexandre, eu sou inteligente, eu vou responder a prova em 2 horas e meia porque eu vou embora. Tá bom. Só que assim, se você não for aprovado, se você não conseguir a nota necessária nessas 2 horas e meia, que é o mínimo necessário que você tem que ficar lá na hora da prova, imagine, você vai esperar para fazer a próxima prova, que vai acontecer o ano que vem. Então, você tem que dar um carinho, tem que dar uma atenção para a sua prova. É a prova que vai mudar a sua vida. Serão 360 minutos que você tem que dar o seu melhor. Então, né, eu não consigo entender uma pessoa que vai lá e faz a prova e é muito rápida, ou ela é muito inteligente, né? Ela é muito inteligente e eu confesso que eu não estou nesse nível, né? Eu sempre fiquei até os últimos lá na hora da prova, né? Por quê? Eu lia questão por questão de forma detalhada, eu respondia com cuidado, eu tomava cuidado em passar para a folha, pro gabarito, e assim, é com cuidado, é acuidade, é atenção, é dar o valor necessário para algo que vai mudar a sua vida, beleza? Então, você precisa entender isso, que serão 360 minutos, fechou? Sugestão, né? Como eu falei inicialmente no vídeo, eu começava a prova seguindo a ordem que a própria banca escolhia, né? Ou até a ordem que eu coloquei aqui em alguns slides anteriores. Não faça isso. Comece a prova pela matéria que você tem uma maior facilidade. Se possível, após você ver esse vídeo, escalone, né? Já vá com uma estratégia, digamos que na manga. Pô, eu sou bom em matemática, né? Pô, capitão, não sou bom em matemática. Tá bom, vai. Você é bom em português. Então já começa com português, né? Já começa com português. Pô, capitão, comecei a primeira questão de português. Caramba, meu, o que eu faço? É difícil. Você vai ficar perdendo muito tempo por essa questão? Não. Tá muito difícil? Vai ao lado da questão e coloca uma interrogação. Beleza? E vai pra próxima. Pô, capitão, a segunda, puta, arrebentou, lascou. Tá bom. Vai lá e coloca uma interrogação grande. E depois vá pra terceira e vai seguindo essa lógica. Fechou? Pô, comecei lá com português. Uma segunda matéria que eu tenho uma maior facilidade e maior tranquilidade, geografia. Vai lá pra geografia e arrepia a geografia. Ao passo que você vá escalonando aí e seguindo as matérias que você tem uma maior facilidade. E deixe, por último, as matérias que automaticamente você tem uma maior dificuldade. Beleza? Tudo bem? Siga dessa forma que vai dar certo. E aqui, ó, eu fiz uma divisão. Pô, quer dizer que eu vou dividir exatamente dessa forma? Calma. Pô, mas como que eu vou dividir isso, ô Alexandro, sendo que eu não tenho relógio, né? Eu não posso usar relógio lá na hora da prova. Tudo bem, o fiscal, ele vai utilizar algum método lá para demonstrar para você que faltam quantos minutos, se passaram quantos minutos, né? Pode fazer um ciclo, dividir lá, ou como se fosse um relógio e ir demonstrando, ou pode utilizar cartaz, não sei, né? Vai ter algo que vai direcionar você para que você tenha essa noção de tempo, beleza? Fechado? Então, a sugestão que eu dou é que você utilize 4 horas e meia para responder as questões objetivas, ou seja, para responder as 80 questões. Você vai ter 270 minutos para responder. Você só vai responder. Fechou? Beleza? Sugiro até que, antes de responder as questões propriamente dita, que você dê uma lida na proposta da redação. Porque você dando uma olhada na proposta rápida, dê uma lida rápida na proposta da redação, automaticamente o seu cérebro, de forma lá inconsciente, vai começar a raciocinar sobre
a proposta da redação, beleza? E aí, logo em seguida, já vá lá responder as questões conforme eu expliquei anteriormente. Fechou? Fechado? Então, utilize essa divisão para que você tenha uma noção e você não perca aí a noção do tempo. Fechado? Terminou de responder as questões lá em 4 horas e meia. Você vai ter 20 minutos aproximadamente aí, né? Sugiro que você deixe os 20 minutos para você passar a limpo para a folha resposta, que é a folha do gabarito. Você vai passar lá para o gabarito. Fechado? Tudo bem? Passe com cuidado. Passe com cuidado. Olhe lá. E vai passando com cuidado. Tem gente que vai lá e faz assim, questão 1, vai lá e responde a questão 1, aí depois vai lá no gabarito e já marca a questão 1. Não faça isso. Respondam todas as questões e aí utilizem aproximadamente 20 minutos para passar a limpo para o gabarito. Beleza? Fechado? E aí depois disso, você vai lá para a redação. Utiliza aproximadamente 40 minutos. Para que você elabore a sua redação. Pô, Alexandre, caramba, será que no meio lá da prova, eu posso, tô com a cabeça quente com relação a responder as questões, será que eu não posso já começar a rascunhar a minha redação? Pode, né? Eu também já fiz isso, eu não vejo problema. O importante é que você não perca essa noção de tempo, beleza? Você tem que ter uma noção de quanto tempo passou, quanto tempo você utilizou para responder as questões, e aí você vai começar a fazer sua redação, e você marque quanto tempo você vai utilizar para fazer o rascunho da sua redação. Lembrando que você vai ter que passar a limpo a sua redação, e você não pode passar com muita pressa, porque você não pode escrever rascunho, rasurado, não pode rasurar. Não é que não pode rasurar, né? Você tem que passar com carinho, com atenção, não pode escrever com garrancho. Tem que ser legível. Fechado? Tudo bem? Então, se você utilizar essas técnicas, é certeza, né? Que esse cálculo que eu utilizei, basicamente, para que você tenha entre 3 a 4 minutos para responder uma questão. É lógico que vai ter questão que você vai conseguir responder mais rápido, né? E automaticamente vai sobrar um pouco de tempo. Então, o que você pode fazer? Fazer uma revisão, né? Revisão das questões que você... Lembra que eu falei que você inicialmente ficou com dúvida lá nas questões, colocou uma interrogação? Você vai voltar lá e vai olhar com a maior calma, com a maior tranquilidade. Beleza? Tudo bem? E aí, você vai distribuir basicamente esse tempo para a elaboração da sua prova, para passar limpo para o caderno resposta, passar limpo a sua redação, e também lembrando que é interessante que você anote as questões que você assinalou, para que a gente confira. Lembrando que na próxima terça-feira, vai sair o gabarito preliminar, e aí a gente vai estar conferindo. Lembrando que também no domingo, por volta de 5 horas, nós teremos um vídeo. Eu vou disponibilizar um vídeo para você, para que você já pense, a gente já comece a trabalhar as próximas etapas. O que são as próximas etapas, né? Vai sair o gabarito preliminar, depois o gabarito definitivo, depois o resultado preliminar, depois o resultado, quando que vai sair a redação, quando que vai ser o TAF, enfim. Esses detalhes a gente vai ver depois. No domingo a gente já começa a falar sobre isso, beleza? Mas agora não. Agora é você focar, mentalizar que você precisa dividir e organizar e ter uma estratégia para elaborar a sua prova. Pô, Alexandre, eu demoro um pouco menos para responder as questões. Beleza, parabéns. Automaticamente você vai ter um tempo maior para fazer uma revisão, você vai ter um tempo maior para elaborar a sua redação. Beleza? Fechou? Então nós temos que agir com estratégia. Por quê? A prova, 80 questões são 80 pontos. É 80% da prova. A redação, 20% da prova. Só que você tem que acertar no mínimo 10 pontos aí na sua redação. Beleza? Não adianta você focar o seu tempo todo nas questões
né? Vai focar, e você, digamos que gabaritar as 80 questões e você não conseguir elaborar sua redação, você está eliminado do certame. Beleza? Fechado? Detalhe, não esquente a cabeça, porque se você errar uma questão, não vai anular uma questão certa, como em alguns concursos. Não. Aqui o que importa de fato é quantas questões você acertou. Fechado? Então, por isso que eu passo como dica que você comece pelas questões, pela matéria, que você tem uma maior facilidade. Assim você vai ter uma maior probabilidade de acertar mais questões, considerando que a sua mente vai estar mais descansada no início da prova. Fechado? Beleza? Tudo bem? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, né? Pode me perguntar aí que a missão é ajudar. Fechou? Lidando com o cansaço físico. Alguém tem dúvida que durante a prova você vai estar cansado? Você vai estar cansado? Lógico que você vai estar cansado, né? Você vai estar cansado fisicamente, porque você vai estar sentado basicamente durante 6 horas, né? Então você vai cansar, o cansaço mental. Então, sugiro que um determinado período lá da prova, né? Passou aí 1 hora da prova, 1h30, 2 horas, dá aquela respirada, né? Estica os braços, fechou ou não? Parece besteira, né? Não, isso não é besteira, isso vai fazer você, digamos que dar um reset aí no seu cérebro e você vai voltar mais forte, beleza? Então, estica lá os seus braços, faz um alongamento, ó. Faz um alongamento, beleza? Balança, mexe o pescoço, olha para um lado, vai para o outro, fechado? Estica os braços, estica a perna, simule que você fica aí com as pernas levantadas assim um pouco, isso aí vai ajudar você, tá certo? Tudo bem? Isso é importante. Isso vai ajudar. Faça um alongamento, né? Conforme eu expliquei. Tome um pouco de água. Lembrando que você tem que levar uma garrafa preferencialmente transparente, tá? Coma um chocolate, tá certo? Quero levar alguma coisa para comer. Se for levar alguma coisa, leve uma embalagem transparente para que você não tenha nenhum tipo de problema. Fechado? Tudo bem? Dê uma respirada funda. Parece, né? Isso é importante. Isso aí vai fazer com que, digamos, que você dê aquela oxigenada no seu cérebro. Que você volte com mais força. Lógico que vai ficar perdendo tempo, né? Muito tempo. Tem gente que fala, Alexandre, eu vou lá no banheiro. Eu vou lá no banheiro, dou uma esticada na perna, dou uma andada. Beleza. Eu acho, né? Alexandre, eu procuro me concentrar e focar toda a minha energia ali na prova. Até porque eu fiz simulado, preparei, me condicionei para aquilo. E se eu for levantar para ir no banheiro, tem que esperar o fiscal. Às vezes tem uma outra pessoa que já está lá. E aí você tem que esperar e você fica perdendo tempo ali. Então, Alexandre, eu não quis. Mas às vezes, né, vai te dar vontade no banheiro, vai te dar vontade de mijar, de fazer número 2, enfim. Então, é muito pessoal. Mas o que eu falo, muito dos problemas está aqui, ó, na sua cabeça, na sua mente. A gente tem que trabalhar para que você se concentre exclusivamente na sua prova. Nada mais fora dali importa naquele momento para você. Então, o que você precisa fazer? Se concentrar. Fechado? Tudo bem? Dê uma respirada. Dê uma respirada funda, que os resultados positivos virão. Tá certo? Então, essa aula, esse vídeo de hoje foi no intuito de compartilhar com vocês o que fazer, as estratégias que você deve utilizar para resolver sua prova e siga firme e forte que vai dar certo e nos encontraremos em breve, porque eu estarei com você. Eu estarei com você em todos os momentos. E eu sempre falo, né, que se eu passei, se hoje eu sou oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, você também vai conseguir. Beleza? Fechado? Vamos que vamos! Força e honra!